pessoal. Então, dando prosseguimento, né, a essa parte de fabricação, vamos falar hoje sobre a fresadora, tá? Então, a fresadora e, consequentemente, da operação de fresagem. Tá? Então, o que vem a ser a operação de fresagem? Né? Ele é um processo de usinagem mecânica, né, que é feito pela máquina chamada de fresadora. Tá? E essa ferramenta que a gente vai usar, né, ela é uma ferramenta especial que a gente vai chamá-la de fresa. Tá? E em que consiste a fresagem? Né? Ela consiste na retirada do cavaco, né, de excesso de material ou sobre metal da superfície de uma peça. Né? E com a finalidade, então, de dar uma forma e um acabamento que a gente necessita para a peça. Então, consiste da usinagem realizada com ferramenta multicortante, chamada fresa, em máquina fresadora de alta produtividade. A ferramenta possui movimento de rotação, né, que possibilita o corte, e a peça fica fixa sobre uma mesa. Né? Então, a peça está fixada e a ferramenta, que ao girar, é que faz a retirada do cavaco. Possui um movimento de avanço, que a gente vai ver na figura a seguir, né? Permitindo movimentar a peça em um, dois ou três, até mais eixos, né? Pode ser lineares ou giratórios. Então, aqui a gente tem os exemplos de movimento de fresa. Né? Então, ali na esquerda a gente tem um exemplo de fresagem horizontal. Tá? E na direita a gente tem a fresagem frontal angular. Tá? A gente vai chamar de angular devido ao formato ali da ferramenta. Vocês estão vendo ali, né? Tem um certo formato, uma conicidade, né? E está fazendo o movimento de corte ali. Tá? Então, a fresa é uma ferramenta provida de arestas cortantes, ou policortantes, tá? Que estão dispostas simetricamente em torno de um eixo. Ela gira em movimento uniforme e retira o material que é empurrado contra ela. Tá? Então, aqui a gente já tem uma visão do que acontece. Tá? Então, ali a gente tem cada ponta dessa aqui, ó, que ele está falando, por isso que ele é chamado de policortante. Então, cada ponta dessas executa o corte. Tá? Essa ferramenta está fixa no eixo, o eixo gira, né? E quem faz o avanço é a peça que avança contra a ferramenta para a retirada do material. Tá? O fresamento é uma operação de usinagem com formação de cavaco que se caracteriza por, primeiro, utilizar ferramenta multicortante, provida de arestas cortantes dispostas simetricamente ao redor de um eixo. Tá? Que é isso que a gente viu aqui. Ó. Então, as arestas cortantes dispostas simetricamente em relação ao eixo. Tá? Opa. 2. O movimento de rotação da ferramenta ao redor do seu eixo, permitindo assim que cada uma das arestas cortantes, né, que são os dentes, retire a parte do material que lhe compete fazê-lo. 3. O movimento de avanço, que permite o prosseguimento da operação, é geralmente feito pela própria peça em usinagem, que está fixa na mesa da máquina. Tá? 5. O movimento de avanço obriga a peça a passar sobre a ferramenta que lhe dá a forma e dimensão desejada. 5. O fato do fresamento utilizar-se de ferramenta multicortante e essa poder se apresentar sobre as mais variadas formas, né, confere à operação um caráter de versatilidade em face de várias superfícies necessárias numa peça de usinagem. Assim, o fresamento pode competir com a furação, com o alargamento e o aplanamento. Tá? Então, junto com a fresadora, posso até fazer esses 3 tipos de usinagem, né, que poderia ser feito especificamente com uma máquina para isso. Eu posso usar a fresadora para fazer esses 3 tipos de usinagem. Tá? A furação, o alargamento e o aplanamento.
Então, seriam as operações básicas, né, que a gente pode executar no fresamento. Então, as fresadoras são capazes de executar diversos tipos de operações, dependendo da sua configuração, dos acessórios que a gente tem disponíveis, né, e de quais ferramentas eu posso dispor, né, para fazer as minhas operações básicas. Então, eu posso ter superfícies planas, posso ter superfícies planas e inclinadas, ou curvas e irregulares. Tá? Então, a gente tem, né, um exemplo da superfície plana, tá? Depois a gente tem ali da superfície plana inclinada, né, e a gente tem das curvas e das partes irregulares, né, que eu posso executar com essa operação de fresamento. Tá? Eu posso abrir canais, né? Pode ser um canal simples, pode ser um canal inteiro, pode ser um canal do tipo rabo de andorinha, né? Que é esse aqui, que a parte de cima é mais estreita que a parte de baixo. Tá? Eu posso fazer eixo em seção regular. Tá? Eu posso, né, fazer cavidades poligonais e circulares. Tá? E eu posso abrir rasgos de chaveta, né, em eixos com a fresadora. Tá? Eu posso também com a fresadora fazer engrenagens, né? Posso executar engrenagens, pode ser uma engrenagem de dentro de dentes retos, pode ser uma engrenagem de dentes helicoidais, pode ser uma engrenagem, né, cônica, pode ser uma cremalheira, tá? Então eu tenho várias possibilidades de execução de engrenagens e cremalheiras a partir da fresadora, tá? Então, até a gente amanhã, na aula de amanhã, a gente vai ver mais especificamente essa parte, né, de fresamento de engrenagens. Tá? Buenas. E quais são os principais acessórios que a gente dispõe, tá, para nossas operações de usinagem com a fresadora? Tá? Então, esses acessórios que a gente tem são acessórios que são, primeiramente, os de fixação da peça na mesa de trabalho. Né? Então, a gente tem vários tipos de parafusos e grampos que a gente utiliza para fixar a peça, tá, na mesa de trabalho, no carro que fica onde a gente vai chamar de mesa de trabalho, que é onde vai ser executado o avanço. Tá? A gente também tem vários tipos de calços que a gente pode utilizar. Tá? Então, pode ser calços dos mais simples, pode ser um poliado normal, tá? Como pode ser um poliado escalonado, pode ser, né, de uma superfície irregular. Então, a gente tem vários tipos de calços que a gente utiliza na fixação da peça. Tá? Então, outro tipo de acessórios são as cantoneiras de ângulos fixo ou cantoneiras ajustáveis, também são utilizados na fixação da peça na mesa. Então, eu posso usar esse tipo de cantoneira, tá, que é fixa, ou posso usar essas que eu posso regular, ajustar o ângulo da cantoneira. O acessório muito utilizado para se fixar uma peça na mesa de trabalho são as morsas. Tá? Porque, então, a utilização da morsa é importante, né? Que em alguns acessórios na mesa de trabalho deve ser realizado com muita atenção para evitar erros dimensionais na usinagem. Um exemplo clássico é a instalação de uma morsa. Após sua fixação na mesa, a gente deve fazer um alinhamento com auxílio de um relógio comparador. Tá? E a gente vai fazer isso apalpando seu mordente fixo, que deverá ficar paralelo ao movimento da mesa. Também é necessário verificar se não há cavacos que mantenham a morsa ligeiramente inclinada no plano paralelo ao chão. Tá? Então, a morsa de utilização da mesa é bem parecida com aquela morsa que a gente trabalha geralmente fixa numa bancada, tá? Mas só que a base dela é adaptada para a fixação dela na mesa de trabalho. Então, ela tem a mesma configuração, vamos dizer assim, da morsa de bancada, mas a fixação dela é que é um pouquinho diferente, tá? Porque a base dela é adaptada para o trabalho numa mesa de fresadora.
Tá? Além disso, a gente tem a mesa divisora, tá? E o divisor universal e o contraponto. Tá? Um contraponto semelhante ao contraponto que se usa no torno, né? Mas a base também é diferente um pouco. Né? O divisor universal, que vai ser usado, né, para a confecção das engrenagens. Tá? Então, a gente tem esses outros acessórios que a gente utiliza na nossa operação de fresamento. Tá? Então, outro conjunto de acessórios de grande importância está relacionado com a fixação das ferramentas. Como já foi mencionado, o eixo árvore possui em sua extremidade um cone e chavetas. Nesse cone pode-se fixar um mandril ou uma ferramenta de haste cônica. Tá? Para garantir a fixação, utiliza-se uma haste roscada que atravessa a árvore e chavetas que evitam o deslizamento. Há ferramentas de haste cônica que podem ser fixadas diretamente no cone de fixação do eixo árvore, que pode ser do tipo Morse, tá? Tem menor esforço, ou ISO para maior esforço. Normalmente se tratam de ferramentas relativamente grandes. Para fixar as ferramentas menores, que possuem outra dimensão de cone, utiliza-se um mandril adaptador, como mostrado nessa figura aqui. Tá? Nessa mesma figura, pode-se observar na ponta do mandril a rosca, onde se fixa a haste roscada, que é essa parte aqui atrás, ó, do cone Morse. Tá? Aí a gente ainda tem o mandril porta-pins, que possui modo de trabalho similar ao Jacobs, né? Mas permite uma força de fixação maior. Também é indicado para ferramentas de haste cilíndrica. A pinça é uma peça única com um furo central no diâmetro da haste a ser fixada e com diversos cortes longitudinais que lhe dão uma flexibilidade de fechar esse furo em alguns décimos de milímetro. Esse mandril é composto de duas partes. A primeira é que o mandril propriamente dito possui uma cavidade que receberá a pinça. Essa cavidade possui uma superfície cônica de igual formato da pinça. A segunda parte é denominada de porca e é rosqueada no mandril. Tá? Então aqui a gente tem, ó, um mandril porta-pinça e dois modelos de pinça. Tá? Ilustra o mandril porta-pinça e dois modelos de pinça. Durante o rosqueamento, a porca força a pinça a entrar na cavidade do mandril e, devido à sua forma cônica, obriga a pinça a se fechar e fixar a ferramenta. Tá? Então, o que vai fazer aqui no mandril porta-pinça? A gente tem uma porca para fazer esse serviço de aperto da pinça. Tá? Então, mais ou menos a gente consegue imaginar e visualizar esse tipo de comportamento, certo? Bom, para ferramentas de maior porte, consequentemente, mais esforço de usinagem, é necessária uma maior garantia de que não haja um deslizamento entre o mandril e a própria ferramenta. Nesses casos, o mandril possui chavetas que podem ser transversais, quando o mandril é curto, ou longitudinais. Essa figura, né, nos apresenta alguns tipos desses mandris. Tá? Então, a gente tem ali o mandril longo, o mandril médio e o mandril curto. Tá? Todos eles com cone Morse. Tá? Essa figura apresenta um mandril curto com chaveta longitudinal. Tá? Mandril porta-fresa curto com chaveta longitudinal. Se vocês observarem, está ali, ó, o rasgo de chaveta ali, para não precisar a chaveta. Tá? Aqui a gente tem uma figura que ilustra um mandril curto com chaveta transversal. Tá? E aí ele chama de chaveta de arraste. Tá? Então aqui a gente tem um mandril curto com chaveta transversal. Ou melhor, a fixação no cone Morse. Tá? Aqui a gente já tem uma representação do mandril porta-fresa longo, com chaveta longitudinal, também denominado eixo porta-fresa de haste longa. Tá? Então esse mandril é o de chaveta longitudinal. Então vocês estão vendo aqui, ó, essa parte mais escura aqui, ó, é o rasgo, é onde vai a chaveta
longitudinal vai ficar ao longo desse eixo aqui. Tá? Buenas. E de que se compõe basicamente então uma fresadora, né? Quais são as partes, né, que compõem a nossa fresadora? Então, a base vamos começar pela base, né, que é o componente responsável por suportar toda a máquina, né? Muitas vezes funciona também como reservatório de fluido refrigerante. Normalmente, os apoios possuem ajuste para o nivelamento da máquina ao piso. Tá? Então, é a parte mais robusta da máquina, a parte, né, que vai suportar quase todos os esforços, né, é a nossa base. Depois a gente tem a coluna, que é a estrutura principal da máquina, costuma ser o alojamento do sistema de acionamento e também dos motores. Ela possui guias, né, ou barramentos, né, do movimento vertical. Tá? Na coluna que a gente vai ter, então, essas guias para que o carro, né, ou a mesa, né, faça a aproximação do eixo, né, então eu posso subir e descer a mesa de trabalho, né, ao longo da coluna. Temos também o eixo principal, né, onde vai ter um dos órgãos essenciais da máquina, pois serve de suporte à ferramenta, e ele dá um movimento, é ali que vai ser passado o movimento de rotação para a ferramenta através desse eixo principal. Esse eixo recebe o movimento através de uma caixa de velocidades. Tá? E depois a gente tem a mesa, que é ali que a gente vai fixar as peças. Né? Então, é o órgão que sustenta as peças que serão usinadas, diretamente montadas sobre ela ou através de acessórios de fixação, como a gente já falou, né? Como no caso das mostras, das cantoneiras, né? Pode ser um aparelho de visor, pode, né, usar calço, o que for que a gente usou para fazer a fixação da peça nessa mesa. Tá? Então, essa mesa ela contém determinados tipos de ranhura, né, que são destinados, essas ranhuras, para alojar os parafusos de fixação. Depois a gente tem o carro transversal, tá, que é uma estrutura de ferro fundido, de forma retangular, em cuja parte superior se desliza e gira a mesa em um plano horizontal. Na base inferior, por meio de guias, o carro transversal está acoplado ao suporte da mesa, sobre o qual desliza por meio de fuso e porca, podendo ser acionado manual ou automaticamente através de uma caixa de avanço, né, que é um dispositivo adequado para imobilizá-lo. Suporte da mesa, né, é o órgão que sustenta a mesa e seus mecanismos de acionamento. É uma peça de ferro fundido que se desliza verticalmente no corpo da máquina através de guias, por meio de um parafuso telescópico e uma porca fixa. Quando necessário para alguns trabalhos, imobiliza-se por meio de um dispositivo de fixação. Depois a gente tem a caixa de velocidades do eixo principal. Né? Tem que conhecer a caixa, então. A caixa, né, ela é formada por várias engrenagens, né, que a gente pode acoplar em diferentes relações de transmissão. Essas relações de transmissão são necessárias, né, para a gente poder ter uma grande gama, né, de velocidade do eixo principal. Tá? Então, essa caixa geralmente está acoplada internamente na parte superior do corpo da máquina. Né? O acionamento da caixa é independente da caixa de avanço. Tá? A caixa de avanço é o movimento sobre a mesa. Tá? E a caixa de velocidade é em relação ao movimento de rotação do eixo. Tá? Então, a gente pode ter condições de corte, né, de acordo com essa programação de velocidades que a gente tem através dessa caixa. Então, aqui, ó, mais ou menos aqui a gente pode observar tudo aquilo que a gente falou. Ó. Nós temos aqui, então, ó, o eixo principal, que é esse aqui de cima. Tá? Aqui a gente tem a coluna, que foi falado, aqui a base. Aqui, bem embaixo, aqui a gente vai ter a base, a coluna, o eixo principal. Aqui a gente tem a mesa, ó, essa parte que tem essas ranhuras aqui em cima, ó, essa aqui é a mesa. Tá? Depois a gente tem aqui o suporte da mesa,
e desliza, né, num barramento sobre a coluna, para cima e para baixo. Tá? Aqui ele está falando da caixa de velocidades, né, ela fica aqui dentro, da caixa de velocidades. Né? E depois aqui a gente tem o sistema de acionamento do movimento da mesa, né? Tem um fuso ali, ó, tem, né? Tá, mas ali, ó, então vamos voltar ali, ó, a parte aqui, ó, de cima, aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, ó, aqui, ó, a árvore, o eixo principal, tá? Aqui é a coluna. Aqui a gente está vendo aqui a coluna. Aqui a gente tem a base, o suporte da mesa e esse aqui é a mesa, ó. Essa parte ali, ó, que indica uma flecha aqui, ó, que vai para frente, para trás aqui, ó, e depois tem uma flecha que vai para os lados aqui, ó. Ou vai em direção à coluna ou tu tira de direção da coluna. Então tem esses dois movimentos nesses dois eixos, ó. Num eixo transversal e num eixo longitudinal em relação à coluna da fresadora. Tá? Esse movimento, né, de aproximação, tanto longitudinal quanto transversal, eu posso fazer por acionamento. Né? Aqui a gente tem, ó, parece ser um motor aqui, né? Ali dá a ideia de ser um motor. Bom, que seja. Então a gente tem ali um motor ali, né, que pode fazer então esse movimento longitudinal e transversal automático, ou posso fazer ele manual. Esse avanço, né, longitudinal e transversal, eu posso fazer ele manual. Tá? Vê que aqui também, ó, tem uma seta que indica aqui, ó, que eu posso fazer então essa aproximação da mesa, né, no sentido vertical. Eu posso baixar, né, ou seja, eu alivio a peça em relação ao eixo ali onde estão as fresas, né, e quando eu quero executar a minha usinagem, né, então eu levanto o suporte da mesa em direção ao eixo. E aqui a gente tem uma representação da caixa de velocidades, né? Então a gente tem uma série de engrenagens que nos conferem o movimento de rotação. Eu posso escolher uma gama enorme de rotações para para o meu eixo, para a minha árvore. Tá? É uma fresadora horizontal, né? Que também é conhecido como fresadora universal. Tá? É a fresadora que faz o maior tipo de operações. Então, esse tipo de fresadora, né, a universal, ela possui dois eixos árvores, um horizontal e outro vertical. O eixo horizontal localiza-se no corpo da máquina, enquanto que o eixo vertical situa-se no cabeçote, na parte superior da máquina. A fresadora universal pode ser usada tanto na posição vertical quanto na posição horizontal. Aqui, assim, aqui já é uma foto mesmo de uma fresadora, né? Não é um desenho. Então, aquilo tudo que a gente estava falando também a gente pode observar aqui. Tá? Então, mesma coisa ali de ter o carro, a porta-ferramenta, a mesa porta-ferramenta, porta-peça, tá? Então, a coluna. Buenas. E então, a fresadora universal. A ferramenta fica em posição segundo um dos dois eixos e também segundo o eixo oblíquo, qualquer. Tá? A mesa porta-peça orientada segundo um eixo de giro do porta-fresas ou orientada segundo a mesa porta-peças. Essa fresadora também tem a possibilidade de aplicar ao cabeçote motriz um aparato para o fresamento segundo o eixo vertical ou inclinado. E também a gente tem a possibilidade de aplicar sobre a mesa um divisor universal e um contraponto ou um parafuso. Tá? Então essa é a fresadora com mais utilização numa oficina ou
uma indústria que se tenha muita usinagem de peças. Tá? Bom, outro tipo de fresadora é a fresadora pantográfica, tá? Ou que usa o pantógrafo. Tá? Então, ela pode-se dizer que é uma fresadora copiadora. Né? Por quê? Porque o pantógrafo ele vai me permitir a cópia de um modelo. Tá? Um pouquinho diferente, por exemplo, do que o torno copiador. Né? Bom, então como é que vai funcionar essa história do pantógrafo? No pantógrafo, a transmissão do movimento é coordenada manualmente pelo operador. Isso permite trabalhar detalhes como canais e pequenos raios mais difíceis de serem obtidos numa fresadora copiadora. Tá, aqui tem, então, você vê que tem duas mesas ali, né? Numa mesa vai ficar o pantógrafo, né, onde ele vai executar a cópia do meu modelo, e no outro vai ter exatamente aonde vai estar a retirada de material. Tá? Num fica a peça em bruto para ser retirada do material, e no outro a peça que eu estou copiando. Quanto aos modelos, eles podem ser confeccionados em material metálico, como o aço e o alumínio, tá? Ou pode ser feito também com resina. Tá? A escolha do material depende do número de peças a ser copiado, da precisão também que eu quero, né, na hora de fazer a cópia. Devido à sua resistência, modelos em aço são recomendáveis para um número elevado de cópias. Tá? Caso o modelo seja utilizado poucas vezes, para a cópia de 2 ou 3 peças, por exemplo, a gente pode então fazer de resina, porque aí o custo é menor. Tá? Como a gente vai fazer poucas peças, eu posso fazer então um modelo em resina, né, e executo a minha operação de cópia. O pantógrafo mecânico funciona baseado em dois conjuntos. Um contém um modelo a ser copiado, né, por isso que vocês viram duas mesas, né, e se localiza sobre a mesa porta-matriz. Na operação de cópia, o modelo é tocado por um dispositivo que identifica as medidas de profundidade da gravação chamado apalpador. Tá? O outro conjunto contém um material que vai ser gravado por meio de bastão abrasivo ou abrasivo por meio de fresa gravadora. Volta. Tá? Então aqui, ó, vocês têm ali, ó, duas mesas, né? Uma mesa para colocar então o modelo, tá? Onde o palpador vai passar e copiar as dimensões que vai passar para outra parte onde está a ferramenta que vai executar a retirada de material da peça em bruto. O pantógrafo tanto pode copiar modelos em escala natural como em escala reduzida ou ampliada. Isso então é uma diferença, né? Quando a gente tinha o torno copiador, né? Ali eu só posso exatamente copiar as mesmas dimensões que eu tenho no modelo, né? Na chapa lá que serve de modelo para a gente poder fazer a usinagem. Aqui não, com o uso do pantógrafo eu posso ampliar, eu posso reduzir, eu posso fazer exatamente igual a peça que eu tenho para a retirada de material. Tá? Os modelos podem ser desenhados em papel, formas em metal ou plástico, planos ou volumétricas. Né? Então, eu posso ter aqui nesse de cima, se não me engano, está numa chapa ali, ó, o palpador está passando sobre a chapa e está transmitindo aqui para o outro lado a peça que ele quer usinar. Tá, então o palpador é conduzido manualmente sobre o modelo. Né? O movimento do traçado é transferido à fresa gravadora por meio de cordões de transmissão. A velocidade de deslocamento do palpador leva em conta o material com que se trabalha, o raio da ponta do palpador, etc.
Tá? Como no pantógrafo de desenho, à medida que o palpador se desloca sobre o modelo, a ferramenta esculpe o material. Tá? De um modo geral, o trabalho não é executado de uma só vez. A gravação do material é feita progressivamente até se conseguir a cópia planejada. Tá? Bom, quais são os tipos de gravação então, que eu consigo com esse material? Normalmente a gravação é feita sobre uma chapa plana, mas existem alguns tipos de figura em relevo que também podem ser feitos em pantógrafos. Desse modo, há dois tipos de gravação. As bidimensionais, com a gravação de um nome em uma placa, num plano, de duas dimensões, comprimento e largura. Tá? Esse é um tipo, então, eu posso gravar um nome, gravar um número, uma placa, tá? Utilizando o pantógrafo. Tá? Então, aqui eu posso fazer então, um baixo relevo. Né? Baixo relevo seria o quê? Abrindo canal, né? Ou alto relevo, né? Que é tirando o material na volta e aquilo que eu quero destacar fica, né, sobressaindo da peça. Ou eu posso fazer, então, uma cópia tridimensional, né? Com a reprodução de uma medalha em 3 dimensões, então vou ter reprodução de movimentos no comprimento, na largura e na altura. Tá? Vamos lá. Tipos de pantógrafo. Né? Costuma-se chamar a máquina preparada para gravação de placas de pantógrafo de bidimensional e a máquina preparada para reproduzir um trabalho com muitos rebaixos e elevações de pantógrafo tridimensional. Um trabalho muito executado em pantógrafos bidimensionais, em que temos contato no nosso dia a dia, é a impressão de marcas em objetos de metal ou plástico, tá? E placas de avisos colocadas por toda parte. Então, a gente vê muitas placas que são feitas dessa forma. No caso de gravação de letras, são feitos cálculos exatos para o processo da realização com êxito, tá? Levando-se em conta o tamanho da letra a ser gravada, a espessura do traço, a característica da letra, se será escavado ou se será em relevo, o material que se vai ser gravado, o deslocamento do apalpador, a inclinação da fresa, a mesa a ser utilizada para prender o material, a relação entre a mesa de trabalho e a mesa do modelo. Buenas. No caso de gravação de palavras, as letras são copiadas uma a uma. Quando lemos na embalagem de plástico de um produto um texto qualquer, o processo adotado para gravar as letras é o seguinte. Tá? Primeiro, é feita uma matriz de metal no pantógrafo com as letras invertidas, como num carimbo. Essas letras, ao serem estampadas na superfície do plástico, passam então a ser lidas corretamente. Outras vezes, levando-se em conta os custos dos materiais utilizados, a gravação do pantógrafo é feita diretamente sobre a superfície do produto. Como exemplo disso, temos as placas de identificação em máquinas operatrizes ou máquinas ferramenta. As placas de identificação são de acrílico e a inscrição das letras é feita diretamente pelo pantógrafo. Bueno, e os tipos de movimentos, então, que a gente vai ter no fresamento? Tá? Então, aqui a gente tem o movimento principal de corte, né, que no caso ali é a rotação da ferramenta. Tá? E a gente tem o outro movimento, que é o do avanço. Mas também a gente tem o movimento de penetração, né, que é o quanto eu quero retirar, né, do material da peça. Então, a gente tem o movimento principal de corte, que vai ser então, o giro, o avanço, que é da peça sobre a ferramenta, né, e o nosso movimento de penetração, que é quantos passos, a profundidade que eu vou tirar de material da minha peça. E o tipo de fresamento tangencial. O que vem a ser o fresamento tangencial? Né?
Nesse caso, o eixo da fresa é paralelo à superfície de trabalho da peça e o cavaco produzido tem o formato de uma vírgula. Tá? Então, você pode ver que a fresa vem tangenciando a peça, né? Ela vem, né, praticamente colhendo ali, ó, só a parte superior da peça, como se estivesse tirando uma lasquinha, né? Então passa primeiro dente de corte, ele tira uma lasca, depois vem o outro, né, ele tira, e assim ele vai, conforme vai avançando a peça em direção à ferramenta, né, vai saindo esse cavaco, essa lasca de material, né, da minha peça. Então, nas fresas tangenciais ou cilíndricas, né, pode operar segundo o fresamento concordante, né, ou discordante. Tá? Quando o sentido do movimento de avanço coincide com o sentido de movimento rotatório da fresa, tá? A gente diz que ele é concordante. Então, se vocês notarem aqui, ó, o avanço está sendo da esquerda para a direita, né? E o sentido de giro da minha ferramenta está no sentido anti-horário. Mas quando fizer o arranque do cavaco, aqui, ó, ele vai tirar concordando com o movimento, né, de avanço. Ó. Quando o dente da serra não, da fresa, né, penetrar no material da minha peça, ó, a saída do cavaco vai concordar com o movimento de avanço. Já no discordante, ó, se você notar aqui, ó, a peça está se movimentando da esquerda para a direita. E a fresa, né, está se movimentando, ó, no sentido horário. Quando ele fizer o arranque de cavaco, vai fazer o arranque no sentido contrário, né, do avanço da peça. Então a gente vai dizer que esse movimento é um movimento discordante, um fresamento discordante. Tá? Então, o fresamento discordante é quando o movimento de avanço da peça é contrário ao sentido de rotação da peça. Tá? Então, basicamente, a gente vai ter que ver isso. Né? Quando a gente está tirando o material e o cavaco coincide com a saída do avanço da peça. Ou se o retirado do cavaco for no sentido contrário do avanço da peça. Fresamento frontal. Né? Nesse caso, o eixo da fresa fica perpendicular à superfície de trabalho. Tá? Então, aqui, ó, a superfície de trabalho está aqui, que é a nossa peça, e o eixo da fresa está aqui. Ó. O eixo de trabalho dela é aqui. Ó. Ele vai ficar perpendicular. O eixo está aqui na vertical, né? E a superfície de trabalho está aqui, ó, na horizontal. Tá? Então, vocês notam que os dentes, né, de corte ali, ó, estão fazendo um movimento sobre a superfície, né, sobre a superfície da peça. Tá, então, dentro dessa maneira como a gente aborda o ataque do dente sobre a peça, né, a gente diz que cada aresta de corte da fresa está em contato com a peça por apenas um curto espaço de tempo. O resto do tempo da operação de rotação da ferramenta, a aresta gira em vazio e pode ser refrigerada. Tá? Então, cada dente tem um curto, né, espaço de tempo que ela fica em contato com a superfície de arranque ali da peça onde eu estou usinando. Tá? A maior parte do tempo, né, ela fica sem tocar na superfície da peça. Tá? Então, essas minhas fresas elas podem ser classificadas em 3 tipos de passo. Né? Ela pode ter uma fresa de passo pequeno, a fresa de passo médio, tá? E a fresa de passo grande. Vai depender também do tipo de trabalho que a gente quer executar. Tá? As ferramentas de fresagem, né, a gente tem tipos de fresa quanto à posição dos dentes. Né? Então, a gente tem fresa de dente reto e a gente pode também ter as fresas de dentes helicoidais. Tá? Dentes retos, né? Então,
todos eles, o perfil de corte ali, a longitudinalmente ela entra em contato ao mesmo tempo, né? E já de dentes helicoidais, né, vai aos poucos, né? Então uma parte aí já está retirando o cavaco, enquanto que uma outra parte do dente ainda recém começou a executar a retirada de cavaco. Então, a gente pode ter uma classificação da fresa também quanto à forma dos dentes, né? Então, a gente tem o tipo de dente de serra, tá? E o dente de serra reforçado, né? Tá? Então, mas depois tem os dentes detalonados, tá? Tem que ter mais. Aqui seriam fresas com dentes postiços. O que seria a fresa com dentes postiços? São aquelas fresas que já utilizam na superfície de corte uma pastilha de metal duro, né? Então, em vez de ser uma fresa de onde todos os dentes são de metal, né, para corte, a gente substitui os dentes por pastilhas de metal duro. A vantagem de se utilizar isso é custo, né? Custo de fabricação. Por exemplo, se a gente está utilizando uma fresa, né, de dente metálico, né, a gente tem que estar observando o desgaste, né, e várias afiações têm que ser feitas, né, se a gente tiver uma grande produção. Né? Então a gente tem que ter várias paradas para poder reafiar a ferramenta. Né? Enquanto que a pastilha de metal dura tem maior durabilidade, né? E a manutenção é mais prática, né? Porque basta, né, recambiar as pastilhas, né, depois de um certo tempo de uso, né, e a gente tem um tempo de troca de ferramenta bem menor, né, facilitando a fabricação e economizando no tempo de hora máquina. Tá, a gente tem aqui, então, quanto ao formato, então a gente tem formato de fresas que podem ser as cilíndricas, tá? Fresa de disco, a diferença da cilíndrica para de disco seria a largura, né? Então, a cilíndrica, elas são bem mais largas, né, do que uma serra de disco. Os discos seriam estreitos, né, em relação à fresa cilíndrica, apesar de fazer uma operação bem semelhante uma da outra. Depois a gente tem, opa, muito rápido, fresas frontais com haste, tá? Que a gente muito utilizado para fazer rasgos, fazer estrias, tá? Fazer canais. E as fresas de perfil, tá? Então a gente tem ali fresa duplo cone, cônica, né? E depois mais formato, dos mais diversos formatos, tá? De perfil que a gente pode encontrar, tá? Opa. Bom, depois a gente tem o fresamento, né, para engrenagens, que a gente vai usar o cabeçote divisor. Tá? Então, a utilização do cabeçote divisor a gente vai utilizar quando a gente for executar uma operação de fresamento de engrenagens. Tá? E a gente tem, às vezes, uma fresadora específica, né? Por exemplo, a fresadora de engrenagens do tipo MAG para grandes engrenagens, né? Então, tá? Tem fresamento do tipo Fellows e a fresadora de engrenagem do tipo Renania.
Então, basicamente, a apresentação sobre as fresadoras, né, é essa parte aqui. Então, eu vou dar uma paradinha nessa parte aqui, porque aqui a gente terminou. Tá, então aqui a gente vai só fazer uma parte introdutória, porque a gente vai ter uma parte de cálculos, aí então amanhã a gente vai gastar nosso tempo fazendo essa aula mais de cálculos, tá, gente? Como foi a aula de ontem, né? Com mais participação de vocês. Então, o que vai ser a fresa, o fresamento de engrenagens? A gente tem, então, o conceito de módulo, tá? O que é o módulo? O módulo de uma engrenagem é o quociente resultante da divisão do diâmetro primitivo, né? O diâmetro primitivo da engrenagem é o diâmetro que a gente diz que é o diâmetro do engrenamento, quando o dente de uma engrenagem, né, toca com o dente da engrenagem da outra. É onde realmente é feita a transferência, né, de potência, transferência de movimento de uma engrenagem para outra. Então a gente diz que ali é o diâmetro primitivo. É a partir desse diâmetro primitivo que a gente faz todos os cálculos para engrenagens, tá? Então, o módulo, né, é o quociente resultante da divisão do diâmetro primitivo pelo número de dentes. Tá? Então, quando eu pego o meu diâmetro primitivo e divido pelo número de dentes, aqui a gente tem um exemplozinho aqui do lado, aqui, ó. Tá? Eu tenho uma engrenagem ali com 15 dentes. Tá? E no momento que ele pega o diâmetro e divide pelo número de dentes, tem ali um módulo, que é aquela distânciazinha ali, ó, como se tivesse retificado, né, essas medidas. Então, o módulo é sempre expresso em milímetros, né? Com o módulo, você pode calcular quase todas as dimensões de uma engrenagem. Tá? O módulo é normalizado, né, e expresso com números inteiros ou decimais muito simples. Tá? Então, a gente vai ter uma figurinha e vai mostrar isso. Tá? Isso nos leva a deduzir que se o módulo é expresso em uma medida inteira ou decimal muito simples, também serão expressas por números inteiros e decimais muito simples à medida do diâmetro primitivo e as outras dimensões múltiplas do módulo. Fresagem de engrenagens helicoidais. Para a fresagem de engrenagens helicoidais com a fresa módulo, né, a gente emprega o mesmo processo que para a fresagem de rasgos helicoidais, variando apenas a forma do perfil da fresa, tá? Que é o mesmo do vão que se quer obter, e o diâmetro primitivo. Deve ser utilizado para calcular o ângulo de inclinação de hélice. Tá? Essa figura aqui, bem abaixo, mostra a execução de engrenagens de dentes helicoidais à direita e à esquerda, respectivamente, com fresa módulo. Tá? Então, aqui vocês têm, ó, o mandril da fresa, aqui está a fresa aqui, ó, que tá sendo, e aqui está, ó, aqui tem o carro móvel com o ponto, o contraponto aqui, né? Aqui está aonde tá o material da engrenagem que a gente quer retirar aqui, ó, tipo um eixo aqui, tá? O mandril da peça. Aqui a gente tem o mandril da peça, aqui a gente tem o cabeçote divisor, tá? E aqui a gente tem, então, a peça está sendo usinada, tá? O que vai ser esse cabeçote divisor? Ele tem um trem de engrenagens ali, né, que a gente, né, para fazer, dar o andamento, né, faz o primeiro dente, né, fresa o primeiro dente, aí a gente passa, né, adiante, ele vai para o segundo dente, então, essa é a função desse cabeçote divisor. Passo helicoidal de uma engrenagem, o passo helicoidal de uma engrenagem é o passo da hélice dos dentes da mesma, suposta prolongada sobre um cilindro representativo do diâmetro primitivo. Retificando-se a circunferência base do cilindro do diâmetro primitivo, a hélice de um dente formará um triângulo retângulo. Tá? Então, aqui, ó, aqui tem, então, um helicoide, né,
que é da onde provém os dentes da engrenagem helicoidal, né? Então ele forma um helicoide. Se eu pegasse esse helicoide aqui, né, em torno do eixo, e eu conseguisse retificar ele, a gente consegue montar um triângulo retângulo. Tá? Aqui, ó. É o helicoide desenvolvido. É como se eu pegasse isso aqui, uma linha, eu pegasse uma linha e percorresse todo o helicoide ali, depois eu trago a linha, o que acontece? Eu tenho esse triângulo retângulo. Tá? Aqui eu tenho o π vezes o diâmetro primitivo, né, que é a abertura do comprimento da circunferência, tá? E aqui tem o helicoide, né? E aqui então a gente vai ter o passo. O que é o passo? É esse cateto, né, formado entre o helicoide aberto, né, e a circunferência do eixo também, da onde está a engrenagem, que foi aberta. Então aqui tem a equaçãozinha, ó, do passo helicoidal. O passo helicoidal é π vezes o diâmetro primitivo vezes a tangente do ângulo alfa, tá? Que é esse ângulo formado entre o helicoide, tá, e a circunferência. Tá? Isso aqui que aparece como assim, alfa igual a arco tangente, né, dessa equação passo helicoidal sobre πd, é só uma apresentação, né? A gente não consegue botar isso assim na calculadora, mas na calculadora científica, tá? A gente não tem arco tangente, a gente tem ali, ó, quem olhar nas suas calculadoras científicas, né, vão ver que em cima da teclinha da tangente tem um tangente na menos 1, tá? Esse tangente na menos 1 é que é esse tal de arco tangente. Tá? Como é que a gente calcula arco tangente? Tá? Arco tangente é feito, então, né, botando esse valor, o pH sobre πd, a gente faz a conta, pH sobre πd, e depois vai lá no tangente na menos 1, clica no tangente na menos 1 e vocês vão ter, então, o valor do tal do arco. Tá? Só para vocês terem uma ideia como é que a gente faz esse cálculo com a calculadora científica. Tá? Porque, assim como aparece uma fórmula matemática, tá? Não tem o correspondente na calculadora. Então, qual é o correspondente na calculadora? A gente vai lá, faz o cálculo, pega o passo helicoidal, divide pelo π, divide pelo diâmetro primitivo, e aí como é que eu faço agora para achar esse valor desse bendito ângulo? Eu vou lá e acho o tangente na menos 1. O que a gente faz geralmente na calculadora? Tem aquele shift, né, que é o que chama a segunda função, e aí tem aquela tangente na menos 1 da calculadora, que vocês clicam e aparece esse valor. Tá? Amanhã, na aula de cálculo, a gente vai ver como é que funciona isso direitinho. Tá? Aqui a gente tem, né, como calcular a relação de transmissão. Né? A relação de transmissão é dada pela equação, tá? O I, que é a nossa relação de transmissão, é feita entre o passo do fuso com o passo helicoidal. Tá? No trem montado na fresadora, a relação de transmissão depende da seleção somente de duas engrenagens. Então, como é que a gente vai fazer essa relação de transmissão? Né? Se eu posso fazer a relação de transmissão entre os passos, eu posso aqui simplesmente transformar essa relação de transmissão entre o número de dentes das duas engrenagens que eu vou utilizar. Tá? Depois a gente tem aqui, ó, o ângulo de inclinação da mesa, que é esse ângulo φ aqui, ó. Acho que é um φ, se não me engano. Tá? Como é que a gente chega nesse ângulo de inclinação da mesa? É 90 graus, é porque eu complementar, como eu quero girar a mesa em relação à fresa, né, eu tenho que pegar o ângulo complementar dele. Então eu já fiz lá na minha calculadora o arco tangente, achei o tal do alfa. Né? Esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo alfa aqui eu fiz através dessa equação do arco tangente, né, do tangente na menos 1. E eu preciso, então, um ângulo de inclinação da mesa. Vai ser 90 menos esse ângulo que vocês acabaram de calcular em função do passo helicoidal. Tá? Tá? Então, aqui tem um esqueminha, né, de montagem das engrenagens no trem da fresadora. Tá? Seria
como se escolhe as engrenagens, quantas voltas tem que dar. Ó, tem aqui, ó, passo helicoidal 400 milímetros realizado em uma volta da roda helicoidal com 40 dentes, ou seja, o sem fim deverá realizar 40 voltas. Tá? Aqui tem mais ou menos, ó, é que por foto, né, fica bem mais difícil que se a gente tivesse, né, com a fresadora na frente, mas aqui tem identificação, ó, das engrenagens do trem a ser escolhido. Tá? Depois tem exemplos para a gente fazer numéricos. Hoje a gente vai só falar, né? Amanhã a gente faz essa parte de cálculo. O fresamento de engrenagem cilíndrica com dentes retos. Tá? Então, nas fresadoras, os dentes de engrenagem são usinados com fresa de perfil constante, também chamadas de fresa módulo. Tá? A gente já falou do conceito de módulo, né? Então, a gente pode calcular os elementos necessários para a construção de um par de engrenagens. Tá? Vamos supor que você recebe a tarefa de fazer um par de engrenagens. Você sabe que o número de dentes da engrenagem 1 é 25 e da engrenagem 2 é 80. E o módulo é igual a 3. Bom, isso aqui é interessante, é o seguinte. Né? Eu só posso fazer com que um par de engrenagens engrene uma na outra se as duas tiverem o mesmo módulo. Tá? Então, eu tenho ali uma engrenagem de 25 dentes, uma engrenagem de 80 dentes. Elas só vão engrenar e transmitir movimento sem dar nenhum problema se o módulo das duas for igual. Tá? Então, se uma tem módulo 3, a outra também tem que ter módulo 3. Não podem ter módulos diferentes. Aí a gente tem que conferir as dimensões da peça, né, que recebeu, se elas estão corretas. Para isso, você calcula o diâmetro primitivo e externo das engrenagens, bem como o comprimento dos dentes. Tá? Então, aqui tem como calcular o módulo, ó, o diâmetro primitivo dividido pelo número de dentes, ou como calcular o diâmetro primitivo se eu já sei o módulo. Né? Eu tenho lá, o módulo é 3, e o meu número de dentes é 25. Qual é o diâmetro primitivo? 25 vezes 3, 75, eu vou lá e meço para ver se, né, se tem os meus 75 milímetros. Tá? A outra é 80. 80 vezes módulo 3 tem que ter 240. Tá? Naquilo que ele fala aqui, ó. Então, ó, fez o primeiro, 3 vezes 25, 75. 3 vezes 80, 240. Assim tem-se que o diâmetro primitivo da engrenagem 1 é 75 e da engrenagem 2 é 240. Feito isso, você pode calcular o diâmetro externo das engrenagens. Tá? Aí a gente tem, então, aqui a equaçãozinha do diâmetro externo da engrenagem. O diâmetro externo é o diâmetro primitivo mais 2 vezes o módulo. Tá? Então, aqui para a engrenagem 1, né, ó, 75 mais 2 vezes 3, 81. Para a engrenagem 2, 240 mais 2 vezes 3, 6. 246. Assim, o diâmetro externo da engrenagem 1 é igual a 81 milímetros e da engrenagem 2 é 246 milímetros. Essa deve ser também as medidas do diâmetro externo, né, dos blancos. Após isso, é preciso calcular o comprimento dos dentes da engrenagem. Tá? Aqui, ó. Segundo a BNT, a medida do comprimento dos dentes oscila entre 6 e 10 vezes o módulo. É usual trabalhar com a média de 8 vezes o módulo. Tá? Então, ele usou ali, ó, 8 vezes o módulo, né, uma média entre 6 e 10. Né? O módulo é 3, 8 vezes 3, 24 milímetros. Então, o comprimento dos dentes vai ser de 24 milímetros. Tá? Com os valores encontrados, você pode conferir o diâmetro externo e a largura dos blancos. Esse deve ser igual à medida do comprimento dos dentes. Em seguida, calcular a altura dos dentes, a fim de determinar quanto você deverá aprofundar com a fresa no blank, né, para construir a engrenagem. Né? Para isso, vocês precisam conhecer o ângulo de pressão. Tá? O ângulo de pressão pode ser de 15 a 20 graus, conforme o perfil da fresa a ser utilizado. Tá? O mais utilizado é 20 graus. Tá? A grande maioria das engrenagens usa
com um ângulo de pressão 20 graus. Tá? A maioria da literatura dos livros de cálculo de engrenagens, né, já larga 20 direto, assim, né? Bota lá ângulo de pressão 20 graus. Né? Então, o cálculo da altura do dente. Antes de calcular a altura do dente, é preciso saber que ela é normalizada como segue. Né? Então, ó, pela norma DIN, o ABNT é 2,166 vezes o módulo. Pela norma ASA, que é americana, né, 2,157 vezes o módulo. Pela norma ISO, 2,25 vezes o módulo. Então, vamos supor que executar uma tarefa, você vai usar a norma DIN, ABNT, com um ângulo de 20 graus, né, uma de pressão 20 graus. Ele quer saber qual é a altura do dente. Então, você tem H igual a 2,166 vezes o módulo. Nosso módulo ali, o que era? Era 3, né? Então, 2,166 vezes 3, a gente vai ter uma altura de dente de 6,498. Né? Portanto, a altura do dente é 6,498. Significa que a fresa deve penetrar no blank, ou seja, no material bruto, né? Essa profundidade. Feitos os cálculos, só resta escolher a fresa. Tá? Aí a gente faz a escolha da fresa. As fresas para usinar em engrenagem são fresas módulos, elas são fornecidas em um jogo de 8 para cada módulo até o módulo 10. A partir desse módulo, as fresas módulos são fornecidas em um jogo de 15, porque os perfis dos dentes têm maior dimensão. Tá? Acima do módulo 4, recomenda-se que a engrenagem seja desbastada com a fresa apropriada. Em seguida, visando o acabamento, pode-se retornar à fresa de trabalho original. Tá? Então, a escolha da fresa será condicionada ao número de dentes da engrenagem. Né? Número da fresa módulo 1, né? Número de dentes da engrenagem, 12 a 13. 2, 14 a 16. No caso aqui, ó, 21 a 25. Então, a fresa módulo vai usar a 4, né? Então, para usinar engrenagens acima do módulo 10, o jogo de 15 fresas é fornecido como segue. Então, aqui o número da fresa, tá? Aqui o número de dentes. Com esses dados, você pode escolher a fresa para executar a sua tarefa. Assim, para a engrenagem 1, que tem 25, a fresa deve ser o número 4. Já que para a engrenagem 2, que tem 80 dentes, a fresa deve ser a número 7. Tá? Eu tinha aqui, ó. De 55 a 134, a gente usa a 7. Ó. Então, a gente está com 80, né? Está entre 55 e 134, vocês vão escolher uma fresa número 7. Essa aqui, vamos parar aqui, tá? Aí eu vou até marcar aqui, para a gente começar amanhã, a partir da página 51. Porque senão daqui a pouco não vai dar tempo. Então vamos dar um stop aqui na nossa